fazer uma conversa também. Se alguém quiser colocar alguma coisa, é sempre bem-vindo, né? Acho que sempre é bom ter novos olhares sobre as nossas visões. Então, assim, sintam-se à vontade de poder falar e de se perguntar alguma coisa também, né? Então, vamos lá, pode passar. Então, caminho óptimo, ensinamentos para o dia a dia. Então, para começar a palestra, eu vou falar um pouquinho sobre a história de Buda, de Siddhartha, só para ilustrar, eu acho que vale a pena, para entender como ele chegou nesse caminho óptimo, né? Como ele chegou a essa filosofia dele, como iniciou essa cultura budista, né? Então, Siddhartha Gautama, passa mais uma. Então, ele nasceu em um berço rico, ele nasceu em um reino, o pai dele era um rei. Essa localidade fica ao norte da Índia, lá fica no Nepal. Na verdade, tem gente que fala que é indiano, tem gente que fala que é no Nepal. O que eu vejo mais é falando que é no Nepal. Então, assim, ele era um bebê lindo, né? Assim, as pessoas se encantavam com Siddhartha. Então, e ele, quando nasceu, teve um mestre que falou com o pai dele que ele estava destinado à iluminação, que ele estava destinado a ensinar as pessoas a encontrar a Deus. Ele seria um grande mestre, só que o pai dele queria que ele fosse um grande rei. E isso já gerou um conflito desde o nascimento de Siddhartha. O pai dele começou a criá-lo de uma maneira protegida, não deixava ver o sofrimento do mundo, porque essa foi a forma que ele encontrou, junto com os mestres que guiavam o rei, de obscurecer a visão de Siddhartha da realidade do mundo, para que ele não buscasse mais nada. Se o mundo inteiro é lindo, se tudo é feliz, por que ele vai ter que sair do castelo? Por que ele vai ter que viver outras realidades, se onde ele for vai ser igual, né? Vai ser feliz? Então, ele tirava pessoas doentes em volta de Siddhartha, pessoas doentes, velhos, só deixava pessoas jovens. Quando ele ia sair do castelo, quando ele tinha essa curiosidade, o rei enfeitava as ruas e excluíam os pobres e retiravam mesmo, para que ele só visse a beleza do mundo, né? Só visse as coisas boas que existiam ali. E Siddhartha foi crescendo, foi fazendo amizades, e nessas amizades ele começou a conversar com as pessoas, e as pessoas falavam: Siddhartha, não é bem assim como você está falando. Existe sofrimento, existe morte, e você fica aí enclausurado e não enxerga isso. Essas amizades mais próximas ele conseguiu extrair isso. E ele foi fazer algumas visitas à cidade, sem avisar o rei, sem marcar nada. Então ele começou a ver que realmente ele se chocou muito quando ele viu o primeiro idoso. Ele não sabia que as pessoas morriam e que ele ia ficar velho. O pai dele ia também ficar velho e todo mundo ia morrer. E ao morrer, ele percebeu o sofrimento que as pessoas tinham. Ele sentiu de tomar de uma compaixão tão grande que ele começou a sofrer também com aquilo ali. Então ele via que o sofrimento existia, a pobreza existia, que o mundo não era como ele imaginava que era. E isso começou a causar um problema muito grande, porque ele agora queria entender o porquê do sofrimento, ele queria resolver o sofrimento, ele não queria mais sofrer. Então ele começou a colocar a vida dele nesse sentido e resolveu abandonar o castelo, abandonar a riqueza, abandonar o poder, tudo que o poder trazia, tanto mulheres como tudo que ele podia comprar, para poder viver uma vida real, para tentar entender esse sofrimento. Então, ele, a contragosto do pai, é claro, que queria que ele fosse um grande rei, ele abdicou do trono e foi viver uma vida de simplicidade. Nessa busca, ele encontrou alguns mestres de uma seita, alguns ascetas, que ele acabou pegando como mestre. Esses ascetas, eles acreditavam na mortalidade do corpo. Então, como é que funcionava? Se eu denegrir o meu corpo, eu acendo a minha alma. Era assim que eles imaginavam que as coisas iam funcionar. E eles viviam fazendo austeridades extremas. Conta nos livros que tem alguns ascetas que falavam que nunca mais iam abrir as mãos, e as unhas começavam a crescer, atravessavam a mão. Você imagina? E ele não abria a mão. Essa era a penitência que esse asceta escolheu. Outro esticava a língua, prendia ferro e tinha que carregar ferro na língua. E dessa forma eles achavam que eles iam conseguir a iluminação, excluindo o corpo. E Siddhartha seguiu essa caminhada. Ele escolheu também uma austeridade,
A dele foi comer esterco. Então ele comia esterco e fezes de galinha, de boi. Essa foi a escolha dele, essa era a austeridade dele. E ele já estava magríssimo, né? Assim, essa imagem mostra uma decadência do corpo dele, né? Como ele já estava assim, desfalecendo, já numa dieta de fezes por 6 anos, acho que ninguém aguenta, né? E aí, depois desses 6 longos anos, ele foi se banhar no rio e não tinha forças mais para levantar, ele já não estava aguentando fazer mais nada. E começou a afogar, e os amigos dele, de seita, o levantaram. E nesse momento que ele levantou, estava passando um barco. E nesse barco tinha uma pessoa afinando um instrumento musical. E a corda arrebentou. E na hora que arrebentou a corda, deu um estralo na cabeça dele. Ele percebeu que se ele apertasse demais, o instrumento ia arrebentar. E se ele afrouxasse demais, o instrumento não iria tocar. E ele entendeu que a vida era assim. E aí começou o caminho do meio. Daí veio o caminho do meio. Então, ele saiu de um luxo extremo que ele já tinha vivenciado, da pobreza extrema, da miséria extrema, e nenhum desses lados trouxe felicidade. Ele não encontrou o que ele queria. Ele queria resolver a questão do sofrimento, mas ele continuava sofrendo. Então ele percebeu que ele não poderia seguir nenhum dos extremos. Ele tinha que seguir um caminho que você não precisa ser pobre, você não precisa ser rico, mas você precisa ter paz interior. E aí ele foi meditar, conta a história que depois ele meditou 40 dias, 40 noites, foi tentado, como Jesus, tem algumas similaridades na história dele com a de Jesus. E ele foi tentado, mulheres bonitas, tempestades, imagens de guerreiros vindo tirar ele do sossego. E depois disso ele encontra a iluminação. E ele cria, pode passar, as 4 nobres verdades budistas. Então essa é o que é de Buda, são as 4 nobres verdades. E o que se trata essas 4 nobres verdades de Buda? A primeira é que ele entendeu que o sofrimento existe. Não adianta fingir que não existe sofrimento. Nós vamos morrer, em algum momento você vai se frustrar. Então, relacionamentos, a gente sempre se envolve em relacionamentos e esses relacionamentos muitas vezes são frustrantes, né? São dolorosos, doenças, expectativas. Então, essa é a primeira etapa dessa filosofia de Buda. A segunda, o que causa o sofrimento. Então, ele fala assim, olha, existe sofrimento, mas existe o que causa o sofrimento. E o que causa o sofrimento é ignorância sobre a nossa própria natureza. Porque nós achamos que somos o que não somos. Né? Existe o ego na jogada. Então, o que você seria, o que seríamos em essência? Né? Esse é o primeiro ponto para sanar o sofrimento. E se você não sabe quem você é, fatalmente o sofrimento vai acontecer na sua vida. Então, esse é o segundo passo que ele falou, desses 4. O terceiro é que ele pode ter fim, que é uma coisa muito boa. Então, você entende que existe sofrimento, entende que você não se reconhece, mas entende que ele pode acabar. E o quarto, que é o caminho óptimo, são os passos para acabar com o sofrimento. Então, ele fez uma análise do mundo como ele é. O mundo existe sofrimento, mas você pode escolher fazer parte desse sofrimento ou não. Mas exige uma postura, existe aqui seria uma forma de bolo, né? Assim, existe um passo a passo que Buda deixou para que a gente pudesse sair dessa vida de tristeza e encontrasse uma felicidade plena, ou que pelo menos a gente caminhe em sentido dessa felicidade plena, né? A gente possa ter um norte para que o sofrimento passe em nossas vidas, não como um terremoto, mas que a gente possa entender que eu posso ser feliz, independente de qualquer situação. Então vamos lá. Falar agora da primeira etapa do caminho óptimo. É a reta compreensão. Essa etapa, pessoal, eu acho que é a mais importante, porque ela se trata do propósito de vida. Se você fizer a pergunta errada, você vai errar todos os outros passos. Então essa eu acho que de todos os 8, é o que tem que ter o maior cuidado de se entender qual o seu propósito nesse mundo, né? Qual o seu propósito de vida, para onde direcionar minha vontade. E exatamente isso, porque aonde está o meu propósito está a minha vontade. E aí os abacaxis podem ser plantados, né? Porque eu posso estar errando
às vezes por não ter um conhecimento do que eu quero e de para onde eu posso ir e qual a minha natureza nesse universo, né? A gente encarnou, estamos num mundo que existem dimensões e espiritualidade, e qual é o meu papel nisso tudo, né? Se eu fizer as perguntas erradas, eu posso errar também no lugar que eu quero chegar, né? Então, por isso existem as 8 etapas, os 8 caminhos, né? Porque eles direcionam a gente para esse lugar correto. Deixa eu passar. Então, eu sirvo a qual sistema? É muito importante a gente pensar que aonde eu colocar a minha energia, existe um sistema ali acontecendo. Então eu sou músico, eu sou médico, eu sou chefe, eu sou filho, eu sou pai. Isso quer dizer que em nossas vidas faz parte. Só que a questão é que essas definições que vamos criando vão nos colocando em rodas de complicações. São os karmas que vão gerando. Se eu acho que eu só sou músico, como que eu vou ser feliz? Eu estou fechando os meus olhos para naturezas que existem maiores do que eu posso imaginar e que eu faço parte, mas eu acho que eu sou aquilo ali, eu acho que eu sou pequeno. Então, tem aquele desenho do planeta, mas é só um planeta, o universo é enorme, sabe? Então, o que acontece nesse planeta é real mesmo? Tudo o que acontece aqui é o certo, é o que eu devo seguir? Ou eu devo usar o que tem à minha volta a favor do meu despertar, a favor da minha felicidade? Porque é claro que a gente não vai ignorar isso. É importante ser um bom médico, é importante ser um bom chefe, um bom filho. Mas essas coisas não precisam me definir. Aquilo ali eu posso fazer. Se eu sou um homem feliz, um homem desperto, eu vou ser um bom chefe, com certeza. Se eu sou um homem feliz, eu sou um bom pai. Então, o que define o que eu faço ou o que eu sou? Né? Então, aí começa o meu propósito de vida. Se eu sou maior do que eu acredito, o meu propósito ele tem que ser maior do que o que eu estou acostumado a ver. Né? Ele tem que ser um propósito que me enriqueça, um propósito que acenda a chama da felicidade no meu coração. Às vezes a vida está feliz, a vida não está feliz. Cabe uma análise. Em alguns momentos sim, em alguns momentos não. Como alcançar o equilíbrio? Porque o Buda ele traz o equilíbrio, ele não traz hoje você vai ser feliz e amanhã você vai ser triste. Não, ele fala você vai ser feliz sempre. No caminho do meio, em paz, servindo ao que você veio fazer, o seu propósito. Então, essa é a primeira etapa do caminho, óbvio, é muito importante. E ela é atual. O Buda nasceu há 500 anos antes de Cristo. Então, esses ensinamentos são muito antigos, mas o que tem de antigo nisso? Se você for pensar, não tem nada de antigo. Na verdade, ele é atual. Mas por quê? Eles são baseados em verdades absolutas. São verdades que estão no universo. Então, esses ensinamentos vão ser atuais daqui a milênios, né? Até a eternidade. Então, beleza. Pode passar. Vamos então para o segundo. Então, eu já entendi. Eu preciso buscar essa potencialidade para que eu chegue nessa felicidade. Eu preciso entender o que o universo é. Eu preciso me encaixar nesse local, no lugar que é meu. Então, eu preciso estar no meu lugar para entender como ser feliz, entender como expressar alegria, como deixar a abundância fluir na vida, né? Então, o segundo passo, pensamento correto. Nós estamos encarnados, temos um corpo, nosso corpo tem outros corpos, temos chakras, temos sentidos. O pensamento é um sentido muito poderoso. A gente pode criar com o pensamento energias e até situações decorrentes dessas energias, né? Mas tem uma questão, o que eu penso está alinhado com o que eu acredito? Porque eu acabei de falar que, ou eu acabei de descobrir, vamos colocar, o caminhante acabou de descobrir que ele tem essa potencialidade aí latente que ele precisa encontrar e ele quer chegar lá. Mas eu só fico pensando coisas negativas, eu só fico pensando coisas que não são boas. Será que está de acordo com o que eu quero? Será que se eu quero chegar a ter uma mente pacífica e só fico pensando em problemas, isso é favorável à minha escolha? Então gera uma fragmentação, porque se eu não estou alinhado com o meu propósito, e esse propósito ele é inerente a todos, porque todos temos um propósito maior, todos somos filhos de Deus, né? Então esse propósito maior Deus colocou para todos, né? Então eu preciso alinhar meus pensamentos, eu preciso vigiar para que eu não fique me perdendo nele, para que ele não me tire a rota do que eu escolhi, a rota do que eu nasci para ser, maior do que qualquer
escolha mundana, né? Então, quais são os meus questionamentos? Eu fico criticando demais, eu fico julgando demais. O que eu faço com o meu pensamento nas horas que que eu estou vivendo? O que eu faço na hora que eu estou fazendo uma atividade? Onde está o meu pensamento? Eu estou aqui dando uma palestra, conversando com vocês. Eu estou aqui, eu não estou em outro lugar. Então eu tenho que viver esse momento. E o pensamento neste momento, né? O pensamento para me ajudar a resolver aquilo que está acontecendo. Porque o tempo é algo que... O que é o tempo, né? Existe o tempo mesmo? Ou o tempo é algo do planeta porque ele gira em torno do Sol e a gente consegue o Sol, dia e noite, e aí a gente calculou e esse é o tempo? Não existe. Então o tempo é o presente. O tempo é o que vocês estão fazendo aqui agora. Só existe essa palestra para vocês neste momento. Claro que nossas vidas são maiores do que este momento, mas neste momento só existe esse momento. Tem uma mente bélica, ataque ou defesa. É muito comum hoje em dia ter uma mente já pronta para se defender ou pronta para atacar. Né? Então você vai para uma reunião, ou imaginando que tudo vai dar errado, e já começa a pensar nas possibilidades de erro e para poder pensar em algo que pode ser certo, né? E já para se defender, ou você já vai para atacar. E aí o pensamento já vem até outras formas emocionais, né? Ultrapassam só a questão da mente. A mente traz um emocional para a gente também. Né? Se eu penso coisas pesadas, ou eu tenho pensamentos medonhos, eu vou ficar com medo, eu vou ter uma energia mais de medo. Então a mente ela é muito importante. Então a mente é poderosa. Tem muitos livros que já viram o poder da mente, né? O poder do agora, a chave para o sucesso. Aí eles falam que a mente está ali para atuar, você cria. Aí tem aqueles histórias, eu fiz um cheque, não sei o que lá, e aí veio o cheque. Tem sempre uma coisinha assim, né? Mas é só para mostrar que a mente tem poder. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa, né? Próximo. A reta fala. Então, beleza. Os sentidos mentais, a energia que eu gero com a minha mente, eu já entendo que eu preciso estar alinhado ao meu propósito. Mas o que eu falo também tem que estar alinhado ao meu propósito. Eu tenho que viver de acordo com o meu propósito. Foi o que o Buda fez e grandes mestres fizeram na humanidade. Eles viveram aquilo que eles estavam acreditando, né? O propósito deles. Acho que todos somos únicos. Acho que somos manifestações de Deus, mas manifestações únicas. Então, o propósito que eu vou viver é encontrar a Deus, mas eu vou sentir de uma forma que o Rafael às vezes não vai sentir, vai sentir do jeito dele. Mas ele vai sentir Deus, ele vai sentir paz. Cada um vai descobrir a sua potencialidade, né? Então, a reta fala é manifestação do pensar. O que eu falo está alinhado com o que eu acredito. A mente ela tem o seu poder, mas a fala é uma física, mais grosseira do que a gente pensa. É claro que a mente também é uma manifestação física, mas a fala vibra mais na matéria, né? Então a gente tem que tomar mais cuidado com a fala, porque ela pode destruir muito e ela pode criar muito. Quantas pessoas, por uma palavra, faz uma pessoa tirar a vida, né? Porque tu poderia ter segurado, né? Não precisava ter falado, e a pessoa falou, manifestou aquilo ali, e aquele abacaxi que ela está plantando, ela vai ter que colher em algum momento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Eu reclamo muito. Quando eu vou para o meu trabalho, todo mundo reclama, vamos colocar assim, ou a maioria. Eu também faço parte disso, eu vou lá para falar uma coisa legal, ou eu fico em silêncio. O Buda falava muito que às vezes é melhor ficar em silêncio do que falar algo que não faz sentido, algo que vai contra aquilo que você acredita. Então o silêncio às vezes é muito bom nesse aspecto, né? Então, eu estou alinhado, não falo mal, não fico maldizendo as pessoas, porque qual o sentido de falar mal de alguém, se eu não vou fazer nada para ajudar? Uma coisa eu vi o Rafael, e eu não gosto da roupa dele, eu vou falar com os outros que a roupa dele é feia. Uma coisa eu vim para ele e falar, olha, eu acho que se você colocasse uma outra roupa, você poderia chamar mais atenção para aquilo que você quer, e você seria mais feliz. É diferente, eu estou indo lá resolver com ele um problema, eu não estou reclamando dele para as pessoas. E aí as pessoas às vezes não têm o mesmo equilíbrio para lidar com a situação. Eu falo uma coisa, às vezes eu nem estou com raiva dele e falo uma coisa que não é legal, a pessoa tem um desequilíbrio maior e fica morrendo de raiva dele.
Então o que eu estou criando com o meu verbo? Tem a ver com a minha escolha inicial? Por isso eu falei que o primeiro passo é muito importante, porque ele vai nortear toda a nossa vida, todas as coisas que a gente for fazer. Então, não reclamar. Reclamar mina a energia da gente, sabe? Quem gosta de ficar perto de uma pessoa que reclama o tempo inteiro? É muito difícil. É muito melhor você ficar do lado de uma pessoa que está ali te dando uma palavra amiga, uma pessoa que está falando coisas boas para você, do que você ficar ao lado de uma pessoa que só reclama e só te puxa para baixo. Né? Você às vezes está num dia bom, um dia está feliz, você não tem nenhum problema, mas aí você chega e tem aquela pessoa que reclama e você começa a ver realmente, né, a política realmente está com alguma coisa. E aí você já saiu daquele seu dia feliz para ir para um dia que você nem tinha pensado nisso, né? Então, a gente tem que ver sobre isso. Sou verdadeiro? Esse também é um ponto muito interessante e muito sutil às vezes. Porque eu falo, não, eu não minto. Mas às vezes, ligam lá para casa e eu falo que eu não estou. Então, não quer dizer que eu sou um grande mentiroso. Mas existe mentira na minha vida, em um nível. É claro que é muito melhor do que mentir de forma a prejudicar outras pessoas, né? Assim, diretamente. Inventar coisas sobre as pessoas e causar confusões maiores. Mas tem essa questão. E sou verdadeiro com o que eu falo no sentido de acreditar também, né? Eu estou aqui falando com vocês. Eu acredito no que eu estou falando. E isso já me torna mais íntegro. Então, falar aquilo que eu acredito. O problema é que às vezes a gente não acredita no que a gente está falando, porque a questão é que nós, no fundo, todo mundo sabe que existe algo a mais na vida. Nós somos mais do que isso. E sempre que a gente foge desse caminho, a gente acaba falando coisas que não são de acordo com a nossa natureza. E isso acaba incomodando também um pouco. Então, é muito legal quando você descobre o seu caminho, né? Você descobre o seu potencial, para você falar sobre as coisas que você realmente veio fazer aqui, as coisas que realmente você é, né? O potencial maior que você pode ser. Então, você acaba falando sobre coisas que são mais benéficas, né? E a gente se sente bem com isso. Ah, sim, falei de Deus hoje? Falei. Mas Deus, da maneira que eu entendo, pode ser um senhor barbudo, ou pode ser uma energia maior, mas eu estou de acordo com aquilo que eu acredito, eu estou de acordo com aquilo que me faz feliz. Porque em algum momento você vai perceber que as atitudes do dia a dia vão nos cansando. A gente cansa já de determinadas situações, a gente cansa da gente mesmo, muitas vezes, né? Cansa do nosso temperamento, e a gente às vezes não está satisfeito. É claro que eu não saio falando para todo mundo, mas quando a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro, a gente sabe dos problemas. A gente sabe do que não queria estar sentindo. A gente sabe que tem alguma coisa errada. Só que a nossa cultura não ajuda nisso. A gente precisa buscar em outras situações, igual estamos aqui hoje conversando. Aqui a gente consegue falar sobre isso. Mas se você levar essa conversa para outros lugares, você não vai ter um feedback interessante. Então, é uma busca solitária e não, porque também aqui tem muitas pessoas, né? Volta lá, tinha alguma que eu não falei? Ah, compassivo. Se as coisas que eu estou falando estão apaziguando, tem compaixão naquilo que eu estou falando, somos o meu verbo para gerar harmonia ou desarmonia. Falei um pouquinho, mas agora com essa intenção assim, de harmonizar. Eu posso também ser uma ferramenta para gerar aquilo que eu quero. Eu não quero ser feliz? Então por que eu não uso o meu verbo para isso? Né? Para ajudar as pessoas a serem mais felizes, né? Vamos lá. Reatação. Minhas manifestações estão alinhadas com o meu propósito? Então, esse também é um que a gente tem que prestar muita atenção. Porque é mais físico ainda. Porque se falar, reverbera e está mais no mundo físico, a ação, totalmente, né? Eu pego uma coisa, coloco ali, eu me coloco aqui de um jeito. Se eu estivesse aqui e fosse uma pessoa desleixada, vocês iam perceber, e essa comunicação corporal, ela às vezes é muito mais percebida do que a verbal, a gente percebe, mas não é tão consciente. Então, minhas mensagens são aliás meus propósitos, passando. Então, eu acho que vale para entender melhor esse ponto, como me coloco e sou percebido. Como eu me coloco na vida, como me coloco nas situações. Eu me movo, eu vou para o meu emprego, eu tenho meu filho, eu tenho a minha irmã, eu vou lá, eu faço determinadas ações, eu me expresso. E como essas pessoas me enxergam? Eu sou uma pessoa grosseira, onde eu vou, as pessoas acham que eu sou ruim, as pessoas me enxergam como, mas não no sentido de querer
esperar que o outro me ame. Não estou falando nesse aspecto, eu estou falando assim, como a minha expressão está sendo vista. Simples, não quer dizer que eu sou melhor ou pior, mas isso gera um terreno a perceber como eu estou me expressando, como o meu físico, o meu corpo, como a minha passagem pelo mundo está sendo vista pelas pessoas. Por quê? O feedback que as pessoas me dão são muito importantes, porque existe um estudo que fala que a gente não consegue ter muita porcentagem de noção de como somos. A gente precisa do outro para falar como a gente é. Não é falar verbalmente, é pela ação do outro, pelo sentimento e a posição do outro eu já percebo como eu sou. Né? Como você chega num lugar, a outra pessoa já dá um assim, você, pô, tá com medo de mim. Então eu sou uma pessoa que causa medo. Não, eu chego no lugar, todo mundo tá feliz, tá alegre, não. Então parece que eu sou bem visto aqui. As pessoas têm um sentimento legal em relação a mim, né? E o maior termômetro são os outros. Aqui nós temos um grupo. E é muito legal, porque como estamos numa caminhada, é legal ver esse feedback em relação a como o outro me percebe. Porque eu consigo caminhar de verdade. É difícil, porque quando a gente vê o outro sentindo algo, a gente, a primeiro momento, tende a achar ruim. Que o outro está me observando, o outro pode ver meus defeitos. Né? Porque a gente tem defeitos, tem coisas boas, mas também tem arestas. Então a gente sempre tem medo que o outro veja que não é legal. Mas ao mesmo tempo é a única forma de perceber que essa aresta existe. Né? Quando eu percebo que ela está ali e que eu vejo que em uma situação eu estou sendo percebido dessa forma e eu tenho a oportunidade de mudar. Né? Então acho que tudo que a gente puder ver na nossa vida e colocar um olhar proativo naquilo ali é legal. Né? Porque tem a ver com o que eu quero. Tentando afastar um pouco o ego. Não é fácil, mas é possível fazer isso. Porque é um caminho. E aqui, como nós temos esse propósito, fica mais fácil fazer. Né? Todos estão aqui têm esse propósito. Então, ok, já é uma impulsão. A gente quebra um pouquinho as correntes sociais que não olham muito para esse tipo de coisa. Você imagina, na escola, eu acho que ser uma boa pessoa tinha que ser uma matéria, sabe? Como ser um ser humano melhor, como ser ter ética na vida de verdade. Porque é o que a gente precisa e isso torna as pessoas melhores profissionais. Eu tenho uma empresa de comunicação e eu converso com o meu sócio, olha, eu prefiro contratar uma pessoa que não sabe fazer tão bem essa atividade, mas que seja uma pessoa boa, porque ela vai aprender. E a pessoa que é muito boa e é muito arrogante, ela vai para o trabalho. Porque ela pode ser maravilhosa, mas vai dar problema, vai criar uma desarmonia aqui na nossa empresa. Então você vê que é importante saber como me colocar. E ter consciência disso. Hoje eu estou indo para o meu trabalho, e se eu quiser ser uma pessoa melhor hoje? Tá, as pessoas me enxergam de uma maneira que não é positiva, vamos colocar assim, eu tenho o hábito de sempre ser ríspido. Mas hoje eu decidi não ser, e não vou ser. É claro que no primeiro momento demora até as pessoas perceberem que você não está ríspido, porque ela vai te ver falando que ela é a pessoa ríspida, vai te congelar um tempo. Mas ao longo dos anos, você mostrando que o seu comportamento mudou, não só o que você fala, o que você pensa, ela vai acreditar. Porque a gente acredita não no que o outro fala, no que o outro pensa, mas no que o outro faz. Isso aí, nossos filhos estão aí para mostrar isso pra gente, porque não adianta ficar falando e fazendo outra coisa. Eles não vão aprender, eles vão aprender aquilo que a gente faz. E esse é o maior ensinamento que a gente pode ter do outro, né, e da vida. Como fazer melhor. Então por isso que a ação é importante, porque ela gera muito problema se você não tem uma ação correta, alinhada ao seu propósito. É muito difícil você ter também que caminhar em situações e não ser bem visto em lugar nenhum, imagina. E não por causa dos outros, mas por causa de você. E aí vem aquele negócio, será que eu estou me aguentando? Não é o outro, sou eu. A gente tende a colocar a responsabilidade no outro. É normal. Mas a responsabilidade do que eu sinto nunca é do outro. Porque eu posso escolher sentir o que eu quero sentir. Então, é importante pensar sobre esse aspecto, né? E esse item eu queria fechar com essa imagem. O que esses homens deixaram no mundo e essas mulheres deixaram no mundo? Qual foi a história deles? O que a ação deles deixou pra gente? Porque eu não conheci Jesus. Fui lá e falei, ei Jesus, beleza? Como é que tá? Eu não conheci ele, mas eu sei da história dele, eu sei da força dele, pela obra. Chico Xavier, evangélico fala bem de Chico Xavier, católico fala bem, porque ele deixou uma obra que não tem como você falar mal dele. Ele ajudava os outros, ele era bom, ele não ganhava R$1 com as obras dos livros que ele vendia. Então, eu não conhecia ele também, não. Eu não cheguei lá e falou, oi, eu sou um cara legal. Ele não fez isso. Ele foi o que ele queria ser, dentro da potencialidade, dentro do objetivo que ele colocou junto com o Emmanuel.
Emmanuel, não sei, e ele seguiu aquilo, disciplina, 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 não é? Então, assim, mas ele tinha um propósito e ele seguiu esse propósito. E esse propósito que foi colocado para ele está alinhado ao propósito maior. Nenhum mestre chega aqui e coloca um propósito mundano para a gente viver, porque ele sabe que nosso crescimento não está baseado em onde estamos, porque existem milhões de planetas, existem muitas dimensões, né? Então, assim, qual é a dimensão maior? É o estado de felicidade, de paz. Então, existem muitos caminhos que levam a Deus, realmente existem. Existem muitas religiões legais também, tem muitos bons exemplos de pessoas católicas também, evangélicas, budistas, tem bons exemplos. Mas eles estão, quando essa pessoa chega a esse ponto, é porque ela está alinhada a um propósito de vida que transcende ela mesma. O que ela aprendeu por cultura, e é o que a gente aprende, né, no mundo. Felizmente ou infelizmente, porque também a gente quebrando barreiras, a gente fica forte. Também tem o lado bom de estar num lugar onde que, a espiritualidade não é latente, para que eu desenvolva a minha espiritualidade e seja independente dela. É muito mais difícil. Se eu nascesse num monastério e vivesse a época de Buda lá com ele, talvez fosse mais fácil, porque é só meditar, eu já estou seguindo um mestre, eu não tenho que fazer muita coisa, meditar, rezar e seguir ali. Mas é mais difícil você estar no meio de uma sociedade que não tem espiritualidade, que não acredita nisso, você tem que quebrar e seguir o que acredita, né? Então, e esses homens fizeram isso, porque Jesus Cristo, na época dos bárbaros, né? Então, se você for pensar, muito mais difícil do que hoje. Você virar abertamente com Roma, com um monte de coisa acontecendo, falar que Deus é o Senhor, não é Nero, não é César, não é nada disso, né? Então, era mais difícil. Gandhi também, que resolveu a situação de um país através da paz, né? Nossa Senhora, que é um exemplo de carinho maior, Maria Teresa, com os trabalhos sociais. Então, o que eu queria dizer com essas imagens, é que fixe é que as nossas ações falam muito alto. E a gente não tem noção até onde elas chegam, né? O exemplo, talvez o Xavier não pensava que hoje ele seria um exemplo, ele fez o que ele tinha que fazer, ele não fez para ser um exemplo. Eu acho que ninguém faz coisas boas para ser um exemplo para o outro, você faz coisas boas para seguir aquele primeiro propósito, de ser feliz. Então você quer ser feliz, na verdade todos eles estão querendo ser felizes, mas como ele pode ser feliz? Fazendo o outro feliz. Como a gente pode aumentar esse poder maior de Deus no universo? Fazendo com que todos sintam mais esse amor. E aí a coisa fica melhor. Então eu acho que eles, fazendo o trabalho deles, eles conseguiram ajudar muitas pessoas. E hoje fica um bom exemplo, né? Para a gente perceber como é importante. Meio de vida. Esse também é bem legal, essa quinta etapa. Porque ela diz respeito ao que nós colocamos em nossas profissões, no nosso trabalho. O que eu faço está me desvirtuando muito do meu propósito? Tem também alinhamento com o que eu acredito? Às vezes sim, às vezes não. Eu coloquei alguns exemplos. Eu trabalho numa fábrica de armas. E armas servem para matar pessoas. Animais também. Será que matar pessoas tem a ver com o que eu acredito? Financiar guerras que geram tanto sofrimento. Não só morte, mas sofrimento. As pessoas podem não morrer, mas um trauma de uma guerra, a pessoa não esquece nunca mais. Então, isso tem a ver com o que eu acredito mesmo? Talvez não. Cigarro. A minha esposa trabalhou no hospital. Ela disse que se soubéssemos a quantidade de pessoas que morrem por dia em um hospital devido ao cigarro, talvez não fumássemos. Ou fumássemos também, porque às vezes não tem problema, é uma questão de hábito e tudo mais. Mas muitas pessoas morrem por causa disso, de verdade. E não só morre, o problema é que não morre, simplesmente morreu. Aí começa a ter um monte de problema, complicação e sofrimento. Aí vem a família inteira. Não é uma coisa assim simples, porque você tem valor para as pessoas que estão à sua volta. Então, você morrer, não é eu morri e pronto. Não é assim. Eu sou dono da minha vida, ok, mas lembre-se da questão ética. Eu preciso também ser um bom exemplo, para que as pessoas sintam bem com a minha presença, como eu estou me colocando. Então, é uma coisa que realmente mata muita gente. É uma indústria que a gente sabe que é nociva, né? A indústria que está por trás do cigarro, toda a história dela, né? Como ela enganou, como ela mentiu, falando que no início como era uma coisa boa, que era legal, e até pessoas esportistas fumando nas propagandas. Hoje a gente sabe que não faz sentido. Não é uma coisa não é um produto para um esportista. Crianças, então o que eu vendo está ligado a trabalho infantil, por exemplo. Eu tenho uma loja de roupas, às vezes eu sei que aquilo ali é um trabalho
infantil, porque não tem como não ser, e eu estou vendendo assim mesmo? Isso tem a ver com o que eu acredito? Maltratar animais, de qualquer forma que seja, se o meu trabalho envolve ter que maltratar animais, será que é legal também? Será que é uma coisa boa? Isso tem a ver com o que eu acredito? Então ele coloca, porque o mundo ele tem sua força, não quer dizer que é uma força boa, mas ela existe. E ela chama para todos os lados. E às vezes, se nós não tivermos uma vigilância mais apurada, a gente acaba fazendo. Não é por maldade. Eu não acho que uma pessoa que trabalha, tirando a questão do infantil ali, dos animais, porque o cigarro é uma coisa que muita gente consome. Está no mercado, não é proibido vender cigarro. Tem lá a tarjetinha, mas tudo bem. Sabe, animais também, de certa forma, né? Porque a sociedade consome carne, é exportado, o mercado da carne existe. Então, de certa forma, a pessoa está ali, mas ela não é uma coisa não está de maldade, ela não está ali porque... Mas dá para apurar melhor aquilo que a gente faz. E também fazer com um sentimento melhor, porque às vezes as coisas que eu faço, qualquer coisa que eu fizer, imagina, com falta de paciência, com raiva, também vale a pena fazer? Então, melhor respirar e fazer depois. Se eu estou insatisfeito com o meu trabalho, também cai nesse aspecto. Sabe, fazer aquilo que eu não quero fazer, sabe? Então também eu estou sofrendo, porque eu não estou gostando. Então busque algo que você goste de fazer. Vai aos poucos, talvez hoje não dê para romper completamente com o que a gente faz, dependendo se a gente estiver fazendo algo que não está satisfeito. Mas vai migrando, uma hora você consegue. Se você tiver esse objetivo de sair daquilo e mudar, em algum momento você consegue. Não é fácil, a gente sabe, mas também dizer que é impossível também é mentira, né? Reto esforço, movimentos contínuos alinhados ao meu propósito, abandono de atitudes nocivas. Então, é o seguinte, é importante também ter algumas práticas para se manter nesse caminho. E algumas práticas para que você consiga limpar um pouco e se conectar com essa potencialidade maior. Começar o seu relacionamento com essa potencialidade. E que essas atitudes que vão fortalecer o seu propósito. Né? Então, a meditação. Meditação é fundamental. Hoje se fala muito de meditação, né? Empresas colocam meditação para que as pessoas possam render mais. A meditação é utilizada como métodos para ajudar na saúde mental, saúde corporal. Então, a meditação está em alta. E realmente a meditação é um momento onde você resgata essa essência interior e joga ela para o seu sentimento, para a sua consciência. É um momento de silêncio onde você consegue potencializar o Deus, a conexão de Deus que existe em você, por você silenciar a mente e abrir e afastar essas coisas do dia a dia, os pensamentos do dia a dia, os bolsões mentais que estão atrapalhando com que você sinta Deus. Porque existem... imagina, eu só reclamo. Eu vou me associar a pessoas que reclamam mais. Eu sou uma pessoa muito violenta. Eu vou me associar a bolsões de violência. Então, quando eu medito, eu começo a tentar empurrar isso, para que eu consiga sentir o que existe Deus, o Deus que existe dentro de mim. Porque Ele existe dentro de todo mundo. Porque senão não estaremos vivos. Não existe vida no aleatório. Então, assim, é importante a meditação. É uma prática que pode começar pouquinho. Não precisa ser... Eu preciso meditar 30 horas por dia, 30 minutos por dia. Você pode meditar um pouquinho. E vai começando de pouquinho em pouquinho. E aí você vai começar a se sentir mais. E isso vai começar a fazer mais sentido. Você vai começar a conhecer esse Deus aí que cada um pinta de um jeito. Né? Mas Ele existe, Ele é de um jeito só. Mas você tem que achar a sua maneira de conhecê-lo. A oração também é um momento de conexão. Porque quando você... muitas vezes as pessoas acham que a oração não tem muito poder, ou que não tem muita força. Mas é claro que tem. Você está direcionando sua mente, você está direcionando sua intenção para seres que estão muito acima de você. Você pensar em Jesus, você está se conectando com um ser que até hoje é falado. Na verdade, as datas vieram dele, antes de Cristo, depois de Cristo. Então, assim, ele foi um marco, se marca através da vinda dele. E assim, foi um homem que foi o que acreditou. Então, você imagina, pensar em Jesus é a melhor coisa que tem. Você vai se sintonizar com aquilo. E uma oração é você pedir, você abrir o seu coração para aquele ser, ou para aquela energia. Não precisa ser uma oração decorada.
Pode ser também, porque ela também tem intenção, ela também tem sua finalidade. Mas uma oração falada, onde você consegue ter os primeiros contatos com esse ser, porque às vezes a gente nem acredita. Vou conversar com Deus? Vou falar com Deus? Não vou, né? Vai, é possível fazer isso. Mas depende da sua capacidade de acreditar, da sua capacidade de focar a mente, de se conectar. É possível sim. Inclusive, quando Jesus veio, ele não veio para ficar no meio dos ricos e dos bonitos e dos iluminados. Ele veio para conversar com os pobres, veio para conversar com os necessitados, e ele falava isso sempre. Então, esses necessitados tinham Jesus falando com eles, encarnado naquela época. E só porque ele não está nesse plano, não quer dizer que ele não existe. Então, e tanto Jesus como qualquer outro ser de luz que a gente tenha fé ou tenha crença, né? Bem agir. Então, essas também são ações corretas, ele engloba o que eu já falei, mas são ações que vão favorecer. Então, se você está no meio de um grupo que, igual eu falei, está o pessoal reclamando, você não está muito afim de ficar ali, você não é obrigado a ficar ali. Pega e sai. Isso vai ser bom para a sua caminhada. Porque você está afirmando aquilo que você não quer. Não quer dizer que você precisa também não gostar daquelas pessoas, que aí também você já está criando inimizade. Mas você não precisa se conectar com aquilo que não quer. Ninguém é obrigado a fazer o que não quer. Né? Quem que obriga? Ninguém. Não quer dizer que você não ama também, não. Isso não tem nada a ver. Você pode não estar com determinadas pessoas amando-as. Mas aquele tipo de conversa, aquele tipo de coisa, eu não quero para a minha vida. Então, naquele momento, ele lá, eu aqui. Vamos passear no parque? Talvez isso eu queira fazer. Então. Bem falar bem das situações, ter uma fala mais positiva, isso também é uma prática. Treinar o positivismo é uma prática que não é fácil, porque tem dias que vai estar difícil, tem dias que alguém vai fazer alguma coisa que não gostamos, vamos nos sentir prejudicados em algum momento, mas existe a possibilidade de passar por cima disso tudo e tentar ser positivo, porque se não estivesse acontecendo, é porque eu não mereceria aquilo. Se está acontecendo, é porque de alguma forma aquilo ali veio para você. Você tem que lidar. Se vai lidar de uma maneira negativa, tudo bem, a coisa vai continuar do mesmo jeito. Se vai lidar de uma maneira positiva, talvez você encontre até melhores soluções para resolver aquilo ali, né? Leitura é muito importante. Você também se conecta com linhas de pensamentos melhores depois da leitura. Falando de leituras edificantes. Então você se conecta a linhas de pensamentos que podem dar muitas boas ideias para a nossa caminhada. Porque as pessoas têm formas únicas de ver a vida, e essas formas únicas podem nos inspirar em muitos momentos. Então as leituras são muito importantes, e a gente consegue dissecar melhor a estrutura de pensamento, né, com leitura. A gente entende como a pessoa chegou naquilo ali, explicado direitinho, e a gente às vezes introspecta aquilo ali. Palestras, é o que estamos fazendo aqui, ou palestras de outros lugares, ou conversas, né, assim, grupos de estudo, que ajudem aquele propósito seu. Por exemplo, nós queremos ser médicos na nossa faculdade, onde só tem gente falando sobre medicina. Aquilo ali vai nos ajudar, porque um vai falar uma coisa, outro vai falar outra coisa, vai dar uma ideia legal ali, aqui, e aí eu vou começar a ser um melhor médico. E na espiritualidade também, no crescimento espiritual também. Se eu só fico em lugares que falam sobre materialismo, ou crenças culturais, e não consigo sair daquele ambiente, daquela linha de pensamento, e se ela não estiver alinhada com o meu propósito, eu não vou conseguir também, porque é difícil. Aquele digno com quem andas, ele conhece. Então você tem que também cercar de bons exemplos, boas pessoas, não na ideia de excluir quem você não acha que é um exemplo, mas quem vai te inspirar? Você vai se inspirar no que é melhor, né? no que acredita ser melhor. E essas pessoas estão aí também, né? Esses grupos. E grupos são muito importantes. Posso falar da Dedico porque sou da Dedico. Mas estar aqui me ajuda muito na caminhada, porque eu sempre sou lembrado que eu preciso, às vezes, meditar mais. Porque todos estão aqui vivenciando uma realidade de um objetivo. E todos somos um grupo, tem uma corrente aqui que vai indo junta. Então, se você acaba, por um momento, esqueci de meditar muito tempo, você percebe que você está destoando. Aí o grupo te puxa de novo para você voltar. Não, então vamos meditar. Então o grupo é importante. Assim como a faculdade, que eu falei, é importante. Ela vai te ajudar a resgatar de uma forma que, às vezes, a gente não pode se perder, e ali tem é mais seguro, vamos dizer assim. Bons grupos, né? Claro. Reta atenção. Não alimente ilusões, viva no presente, mantenha-se conectado. Esse também é muito importante, pode passar. Foco, não se perca, não ceda a estímulos contrários à sua causa. O que acontece é o seguinte, a gente vive num mundo com muita diversidade.
bolsão aqui, bolsão ali, cultura aqui, cultura ali. E acaba que a gente se perde, pode se perder. Então a gente tem que estar atento ao que está fazendo sempre. É uma atenção maior. E viver no presente ajuda muito a gente a ter uma atenção maior. A gente não se perde quando está no presente. A gente está concentrado no que está fazendo, no momento que estiver fazendo. Quantos grupos espiritualistas começaram com propósitos maravilhosos e no final da história afundaram, se perderam. Mas foi falta de quê? Falta de atenção. Falta de foco no propósito. Porque, olha, nós temos muitos propósitos de vida. Imagina que a pessoa quer ter um filho, o propósito da vida dela é ter filho. Ela vai estudar, ela vai ler, ela vai ver criança, ela vai fazer tudo para aquilo ali. E vai ser maravilhoso, ela vai conseguir esse propósito. Mas você imagina que o nosso único propósito de estar aqui encarnado é vivenciar experiências para ser melhor e ascender? E se não fosse isso, a gente não estaria aqui? Então, esse não seria um propósito forte para a gente sempre ter em mente? Então, se eu estou num grupo, de repente fulano fez uma coisa que eu não gosto, ok, fulano fez alguma coisa, mas o meu propósito é continuar firme, sabe? E puxando as pessoas para que continuem firmes, né? Ser boas influências, bons exemplos, não ficar esmorecendo, ou ajudar alguém a se perder de um propósito por fraqueza, ou por não falta de crenças, ou falta de força, de vontade. Então, assim, é importante a gente ter esse foco em tudo. A gente tem que focar. Imagina um médico, tá fazendo... Quantas vezes a gente vê no jornal, o cara esqueceu o bisturi dentro da pessoa. Tá focado no que ele tá fazendo? Não tava, né? Não tinha como. Esquecer um pedaço de tesouro enorme dentro de outro ser humano. Né? Assim, é uma profissão que tem que ser muito bem... o cara tem que estar muito atento, não é? Não tá mexendo com qualquer coisa, é um ser humano. Então, assim, foco em tudo. E se você estiver presente, o grande segredo, temos mestres aqui que falam que o segredo da vida é estar presente no presente. É o grande segredo. Então, se você está presente no que está fazendo, você não distrai. Mas você precisa estar com você. Você precisa estar em harmonia. Porque senão você não quer ficar no presente. Porque você quer sair. Então, é importante ir seguindo os passos. São 8, porque eles vão se conectando, sabe? Eles têm uma sequência, mas você pode inverter a ordem muitas vezes na vida da sequência das coisas e eles vão te ajudar. Então, mantenha o foco, não desista e acredite, é possível. Porque se esses homens conseguiram, Jesus, Gandhi, Buda, Siddhartha conseguiu, qualquer um pode conseguir. Eles não vieram de outro lugar, eles vieram do mesmo Pai. Então, se eles conseguiram, nós conseguimos também. Só que, por que eles conseguiram? Porque tiveram toda essa disciplina, esse foco na vida. Pô, Jesus morreu pelo próximo. Deixar se matar, né? É uma coisa que é uma loucura se for pensar, mas o propósito dele era servir a Deus e ele fez aquilo ali. Então ele deixou, porque ele não precisava se ele não quisesse. Um homem daquele, se ele quisesse, ele não. Né? Reta concentração, vive estado de contemplação. Então o 8º, ele vem suavizar todo o caminho, toda a passagem. Veja a vida com mais leveza. Não veja as coisas com peso que elas às vezes aparentam. Porque o sofrimento é ilusório. Por que é ilusório? Porque quando você descobre que é filho de Deus, você percebe que aquilo era fumaça, era poeira. E aquilo não te conecta mais. Por isso ele falava que o caminho só é possível quando você consegue perceber quem é. Mas você só consegue perceber quem é quando busca isso. Porque é como se estivéssemos dormindo por muito tempo. E agora a gente tem que acordar. E acordar não é fácil quando você está com muito sono. Você está com muito sono, você vai acordar e aí a luz dói o olho. Você não quer levantar da cama, você quer dormir. A preguiça joga para lá. Mas, se você levanta, você às vezes vai ver um dia lindo. Às vezes um sol maravilhoso. Uma chuva que acalma. Assim. Então, contemple mais. E contemple a natureza. Aqui em São Lourenço tem a facilidade de ter natureza próxima, né? Então contemple. Viva mais isso do que viver problemas. Nós vamos morrer, nós vamos passar em algum momento. E você imagina viver a vida inteira, conflitos o tempo inteiro, confusões. Qual o sentido disso? Né? Por que não tentar sair dessa rota? Já que eu vou passar mesmo, pelo menos que eu passe com a consciência tranquila. Se, para quem acredita mais na espiritualidade, acredita menos, pelo menos com a consciência em paz. Né? E se essa paz se for te levar para algum lugar, que bom.
Mas aqui acreditamos que sim, vai levar para a sintonia dessa paz. Então, se você tiver paz no seu coração, é para lá que você vai, para o lugar onde que vai estar vibrando essa paz. Né? Então, acredito nisso. Pode passar, né? Que seja feliz. Eu acho que o objetivo de Buda para sair do sofrimento era viver uma alegria, viver uma felicidade. E esse é o objetivo maior da vida de todo mundo. Porque mesmo quando erra querendo acertar. É muito difícil você ver uma pessoa errando e falando que quer ser infeliz. Não, eu estou errando aqui, mas é porque eu quero ser feliz mesmo, quero errar, não quero que ninguém goste de mim, hoje eu vou acordar para ser uma pessoa ruim. Não é assim que acontece. A gente faz as coisas tentando ser feliz. Mas o que acontece é que, naquele slide que tinha um planeta, a gente vive num planeta, e esse planeta tem muitas culturas, e às vezes a gente se deixa levar por muitas situações. Você imagina, tem um exemplo que eu acho muito bom, que na Índia, os animais são sagrados. A vaca, principalmente, é um animal que você não pode, né, se ela estiver passando, deixa ela passar. É ela que manda. Aqui a gente faz churrasco, a gente come a vaca. Você imagina como eles enxergam a gente, se souber que a gente come. Provavelmente sabe que tem países que comem vaca. Porém, tem países que comem cachorro. Como a gente... você iria no churrasco cachorro? Se o seu vizinho te chamasse? Vou passar o meu pincher aqui hoje na chapa e vamos embora. Entende? Olha que loucura. Mas qual que é a diferença de um cachorro e de uma vaca? Ele tem mais inteligência? Quem diz? A vaca tem inteligência. É um mamífero. E tem muitos testes que mostram a inteligência da vaca. Ela pode ser um animal de estimação. Como um porco, que é mais inteligente que um cachorro. E a gente come. Ele tem um QI maior. E ele tem sensibilidades maiores. Então, olha como que é loucura. E eu vivo isso sem pensar que existe algo maior. Qual é a cultura correta do mundo? E eu acho que Buda quis trazer isso pra gente. Gente, olha, se você não... como é que você vai se encontrar essa cultura maior? Se conhecendo. Então, essas são questões de escolha. O que eu vou escolher para a minha vida? Vai demorar... Por quê? Encontrar Deus pode ser amanhã. Pode ser daqui a 2000 anos. Mas você quer ser feliz agora, daqui a 2000 anos? Vai da sua percepção. Qual o tempo que eu vou ficar... Quanto tempo eu vou ficar não encontrando Deus? Porque eu não posso ficar olhando, justificando a vida pelo outro, pelo que o outro faz. Que isso já vai dar confusão. É o que o mundo faz, na verdade. É justificar os erros através de outros. Isso não resolve nada. Né? Então, eu acho que a questão é, viva a sua vida, busque o seu caminho. Se você acha que está sofrendo, busque alguma coisa. Se você acha que está feliz, fazendo o que está feliz, então faça, está feliz mesmo? Está dormindo com a consciência tranquila? Então durma. Não julgue ninguém, busque o seu caminho. Talvez... nesse processo, a gente vai perceber que a única coisa que existe é a felicidade. E se eu quero que o outro não seja feliz, eu estou saindo do meu estado de plenitude para tentar dar algo para o outro, que quem dá é Deus. Sabe? Então é mais ou menos por aí. Obrigado.